Vamos lá agora para o Novo Testamento. Nós chegamos até a era dos Herodes em Mateus capítulo 1. O evangelista começa falando do rei Herodes. Nós vamos agora começar a estudar sobre os 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Vamos tentar estudar individualmente cada um desses evangelhos. Vamos fazer uma introdução breve sobre cada livro, e após as introduções sobre cada livro, nós vamos escolher pelo menos um texto, um capítulo, para a gente discorrer sobre este capítulo, para que você consiga de alguma forma também aprender a interpretar a Bíblia junto comigo de uma forma fácil. Então nós vamos juntos interpretar a Bíblia. Então vamos que vamos. O Novo Testamento é o meio pelo qual Deus estabelece uma nova aliança, entre aspas aqui, porque esse termo é muito importante. Uma nova aliança com a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. A primeira aliança foi feita por Deus ao povo hebreu ao pé do Monte Sinai, né? Então, ali no Monte Sinai se estabelece a lei de Moisés, ok? E agora o Novo Testamento é o símbolo de uma nova aliança. Essa palavra Novo Testamento foi cunhado pelo próprio Cristo no episódio da Santa Ceia, da última Santa Ceia. Sangue de Jesus tem poder. Então, nesse período, nós tivemos aí essa palavra que foi cunhada. A palavra é Novo Testamento. Quando Jesus pega o sangue, né, ele diz: esse é o sangue do testamento do meu sangue. Ou algumas traduções traduzem, né, da nova aliança do meu sangue. O perdão provisório antes simbolizado pelo sacrifício de animais é finalmente completo no sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, a nova aliança que temos com Deus é feita com base no sangue de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Como nós aprendemos desde o início deste curso, a Bíblia está narrando uma história, a Bíblia está narrando um fato. Há uma linha, que é uma linha de sangue, que começa em Gênesis, a partir do momento em que o animal é morto e o sangue é derramado para que se fizesse vestes para, no termo original lá do hebraico, né, aventais para Adão e Eva após o pecado. Eles perceberam que estavam nus, e Deus, para cobrir a vergonha, que na verdade não era uma vergonha para ele, mas uma vergonha para eles, né, para Adão e Eva. Para Deus não era uma vergonha, porque Deus já os viam nus, né? Então não havia problema. Enfim, então o sangue teve que ser derramado, porque se Deus fez peles de animal, fez da pele de um animal, que lá está no singular, para fazer aventais, isso significa que um sangue teve que ser derramado. Então o sangue é derramado lá. Depois, com Moisés, é instituído a morte do cordeiro de uma vez por ano,
para que se expiasse o pecado de todo mundo. Apesar de haver outras ofertas que eram feitas por expiações de vários pecados, você tem oferta pela mulher quando estava no período menstrual, você tem oferta pelo pecado de adultério, você tem oferta pelo pecado, por vários tipos de pecado, há um tipo de sacrifício. Até que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, e a partir do momento que o sangue de Cristo é derramado, então agora nós temos aí um sangue de uma vez por todas, ou seja, não há mais a necessidade de derramar outro sangue. Esse termo de uma vez por todas é usado pelo escritor que escreve a carta aos Hebreus. Então, de uma vez por todas, esse sangue é derramado. E quando esse sangue é derramado, nós temos aí agora a possibilidade de sermos perdoados pelo sangue de Cristo a partir do momento que há um arrependimento. Então, lá no Antigo Testamento, no testamento anterior, que foi dado por Moisés, o sacrifício que era exigido por Deus para que houvesse o perdão de pecados era um perdão provisório. Cobria o pecado, como os aventais que Deus fez para Adão e Eva, mas não apagava o pecado. O sangue de Cristo apaga o pecado. Okay? A gente vai aprender mais a respeito disso quando nós entrarmos na questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas nós estamos aqui adentrando do Novo Testamento. Para nós compreendermos aqui o Novo Testamento, a gente tem que ter ciência do que está acontecendo. O ápice é a morte de Jesus na cruz do Calvário. E isso é tão importante para todos os evangelistas, para todos os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, que isso é tão importante que em todos os 4 evangelhos tem o episódio da morte vicária de Jesus. Todos os 4 evangelhos. Você percebe que existem coisas em Mateus que não tem em Marcos, que não tem em Lucas, que não tem em João. Você percebe que tem coisas que tem em Lucas que não tem em João, Marcos e Mateus. Assim sucessivamente, da mesma forma que existem coisas que tem em um e outro, que tem apenas em um. Enfim, mas a questão da morte na cruz do Calvário está em todos os 4 evangelhos. Por quê? Porque o motivo pelo qual ele está sendo escrito é esse. Não é só o fato de Jesus ter nascido, é o fato de ele ter morrido. E não apenas isso, também o fato de ele ter ressuscitado. Então, é por isso que é Novo Testamento, porque neste Novo Testamento, uma nova ordem de exercício sacerdotal, se assim podemos dizer, está sendo aqui estabelecida para que haja um novo ciclo. Então, por isto, Novo Testamento ou Nova Aliança. Agora o pecado, ele já não é mais um perdão provisório, né? Não é mais coberto, mas agora é apagado pelo sangue de Jesus. E aí a gente consegue compreender o porquê que é testamento. O próprio Jesus usa esse termo na última Santa Ceia em Mateus 26, 28. Testamento é aliança. Ele usou a ceia em que celebrava a Páscoa para estabelecer uma segunda aliança. Então, o que é aliança? Testamento aqui significa aliança. Então, o que é aliança? É um contrato, é um acordo. Quem me ouve agora e é casado sabe que o casamento é uma união feita debaixo de um contrato, debaixo de um acordo. Olha, nós nos uniremos porque nos amamos, mas não é apenas porque nos amamos,
é porque desejamos viver para sempre um ao lado do outro. Então, nós faremos um acordo de que você me honra, eu te honro, você não pode se relacionar com outra pessoa, nem eu posso me relacionar com outra pessoa, porque nós temos um acordo de sermos um. Então nós nos casamos e por isso uma aliança, porque a aliança ela não tem início e ela não tem fim. Então é um acordo, é um contrato que não há possibilidade de rompimento, ok? A aliança é um contrato, é acordo, entendimento entre duas pessoas que abrange muitos privilégios, obrigações e promessas. Então há privilégios, há obrigações e há promessas. Cristo faz que com a sua morte que a gente tenha privilégios, mas ele também nos dá obrigações a cumprir, mandamentos a cumprir, os mesmos mandamentos que são evocados por Moisés lá no Sinai, ratificados por Deus, e depois disso Cristo ainda acrescenta muitas outras coisas como obrigação para se tornar um cidadão do céu, mas ele também nos faz promessas, e a maior delas é que ele voltaria para nos levar para morar com ele. Amém, glória a Deus. A primeira aliança de obras, a primeira aliança era de obras, é isso que eu queria dizer, e requereria obediência às leis. Era sucessivamente quebrada, pois tinha um perdão alto demais para a natureza pecaminosa, tinha um padrão alto demais para a natureza pecaminosa e imperfeita da humanidade. Então, a lei de Moisés, o primeiro mandamento, a primeira aliança, ela requeria uma obediência às leis, mas o nível de padrão que Deus estabeleceu é alto demais, e o corpo decaído, a alma tocada pelo pecado, não conseguiu ser, como é que eu posso dizer, se enquadrar nessa tão perfeita lei. Então ela era quebrada sucessivamente, então tinha que haver sempre sacrifícios para que o pecado fosse coberto, porque o padrão de Deus é muito alto, até que Jesus veio e conseguiu nos trazer, graças a Deus, a comunhão com Deus, paz com Deus, glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo nós somos livres. Evangelhos sinóticos. O Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João são 4 evangelhos que se baseiam em biografia. Então, também são chamados de livros biógrafos, pois todos eles falam, todos eles depreendem muito acerca da vida de Jesus, do nascimento, do ministério de Jesus, da morte de Jesus e também da ressurreição de Jesus. E por isso que eles são chamados de sinópticos, porque apesar de ter 4 escritores diferentes, que tinham mentalidades diferentes, tinham formações acadêmicas diferentes, outros tinham mais do que os outros, outros eram
uns eram testemunhas oculares, no caso de Mateus e de João, mas outros eram apenas pesquisadores, como no caso de Lucas, mas todos eles com muita clareza e muita eficácia fala a respeito da história de Jesus Cristo, a biografia da vida de Jesus Cristo. Mas apesar de serem 4 pessoas diferentes, em mentalidades diferentes e etc., eles contam basicamente a mesma história. A história de quem? A história de Jesus. Eles contam basicamente os mesmos milagres que Jesus opera. Alguns comentam apenas um, outros descrevem apenas outros, mas está falando de uma mesma pessoa. A narrativa é sobre a mesma pessoa, Jesus. Então são chamados de evangelhos sino ou sinópticos, porque eles são parecidos, né? Isso significa que eles às vezes repetem os mesmos fatos, porém de formas diferentes. Aliás, isso que torna as narrativas verdadeiras, porque se tudo for igual, tem grandes chances de ser depoimentos inventados. O que nós entendemos basicamente aqui com isso é que há, na verdade, até pelos ateus inclusive, deixa eu pegar o celular rapidinho. Há um pensamento dos ateus de que eles não concordam a coisas que tem na mesma história que não há na mesma história no outro livro, ou seja, eles contam de forma diferente, mas é isso que é a beleza, porque se fosse para convencer alguém de uma história mentirosa, ela não seria contada de forma diferente, ela seria combinada para ser exatamente igual. É isso que torna a história de Jesus tão fantástica e tão verídica, é que várias pessoas estão contando de formas diferentes, de visões, de pontos de vista diferentes, mas na essência é a mesma coisa. Então vamos para a próxima aula, aqui aprendendo sobre os 4 evangelhos. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Bora para a próxima aula.